Olá, está começando o programa Mais Estilo e o assunto de hoje é muito sério. Nós vamos falar sobre Novembro Azul. Você sabe o que é Novembro Azul? Sabe o que é Outubro Rosa, né? Agora é Novembro Azul. Nós vamos falar para você, homem, sobre a importância de fazer os seus exames preventivos. Por isso está aqui ao meu lado o Dr. João Juvenis, presidente da Sociedade Sul-Mato-Grossense de Urologia. Tudo bom, doutor? Muito obrigado, Cidinha, pelo convite. É um prazer estar aqui para conscientizar a população nesse mês tão importante da saúde do homem. Muito importante, né? Me fala uma coisa, vamos começar pelo começo, né? Por que é tão importante o homem se prevenir? Sim. Os exames preventivos, né, na verdade, isso é muito importante porque você consegue detectar alguns problemas, né, ou algumas doenças na sua fase precoce para poder tratá-las, né. Como a expectativa de vida da população masculina e a população geral tem crescido muito, a gente tem muito tempo para trabalhar, e estamos trabalhando bastante, então precisamos ter saúde. Dessa maneira é muito importante a prevenção, né. A prevenção é o melhor remédio, como já fala o jargão. Então, precisamos fazer exames preventivos, né? E é natural que o homem faça. A mulher já faz esses exames desde a adolescência, quando começa a menstruar, ela já é de rotina passar com o médico ginecologista, e o homem também precisa passar com o médico, no caso o urologista, que é quem cuida da saúde do homem. A partir de que idade o homem deve começar a fazer esses exames? Os exames preventivos, né, exames de check-up, pode ser feito anualmente a partir da adolescência. Então, desde quando o homem é adolescente, para começar a fazer os seus exames preventivos, a partir disso ele começa a ter mais familiaridade com o médico, né, para poder fazer os seus exames mais frequentes. E quando estiver na fase adulta, fica muito mais fácil para fazer os exames preventivos específicos para a próstata. Doutor, é muito comum, né, só que antes da gente entrar, falei com uns 4 homens daqui, todo mundo ri. Existe esse preconceito, né? Por quê? Justamente, né? Tem um mito, né, dos exames preventivos da próstata por causa do toque retal, né? Mas isso daí não tem nenhum problema. O toque retal faz parte do exame médico, exame físico, né? Feito numa consulta médica, né? Que é um exame muito fácil de fazer e sem nenhum incômodo para o paciente. Eu sei que existe várias piadinhas, né? Muito. Vários... O homem, por ser o provedor da família, ele pensa que ele nunca vai ficar doente, né? Mas a conscientização, além dele, tem que conscientizar também a família, né? A mulher, os filhos, sim, da importância de levá-los ao médico para fazer os seus exames preventivos. O câncer de pele, acho que é o maior índice ainda, né? No homem, o segundo para o homem é o de próstata? Justamente, né? A próstata é um órgão muito importante para o homem, porque além de fazer parte do sistema urinário, também faz parte do sistema urogenital, então da parte sexual, que é tão importante para o homem. Excetuando os cânceres de pele, né, que como vivemos num país tropical, por isso é o câncer mais comum, excetuando os cânceres de pele, na mulher o mais comum é o de mama e no homem o mais comum é o de próstata. É mesmo. E idade? É comum um adolescente ter câncer de próstata? Não, não. A próstata, ela é um órgão hormônio sensível, né? Então, um dos fatores predisponentes para o homem ter problema de próstata é a idade. Então, quanto mais ele viver, mais ele vai estar exposto ao hormônio masculino que ele mesmo fabrica, então maior a chance da próstata ter alguma alteração. Então, logicamente que o homem de adulto mais idoso que vai começar a ter problemas de próstata e não o adolescente. Tá. A partir de que idade é mais comum? Tá. É assim, eu vou falar um pouquinho da idade dos exames preventivos, legal, né, para a gente saber, porque é mais comum nessa faixa etária. Então, exames preventivos, no geral, sem estar relacionado à próstata, todo homem precisa fazer, qualquer homem ou mulher precisa fazer, né? Então, não interessa a idade. Relacionado agora especificamente à próstata, a partir dos 45 a 50 anos, né, para quem não tem nenhum fator predisponente, e a partir dos 40 a 45 anos para quem tem algum fator predisponente. Nesses homens precisa fazer os exames preventivos para a próstata.
Existe essa história também de ser hereditário, ter maior incidência hereditária? Justamente. Então, o homem que tem familiares, principalmente parentes de primeiro grau, né, com câncer de próstata, a chance dele ter câncer de próstata é 8 vezes maior do que a população no geral. Então, dessa maneira, esses homens precisam fazer os exames preventivos um pouco mais precoce. Diz uma coisa, falam, não é? Que o câncer é uma doença silenciosa. Quando ela se manifesta, você já tem dores, é porque já está, né, bem adiantado, bem avançado. Existe algum sintoma que leva o homem a se preocupar? Na verdade, foi bem o que você falou, né? O câncer de próstata, ele é um pouco indolente, ele não dá tantos sintomas na sua fase inicial. Por quê? Porque o que é o câncer? É uma proliferação, um crescimento anormal de células. E no caso do câncer de próstata, isso acontece na sua periferia. Como a próstata circunda a uretra, se crescer só a parte periférica, ela não vai causar sintomas urinários no início. Dessa maneira, o câncer de próstata, ele não causa sintomas na sua fase inicial. Quando ele vai causar sintomas é quando ele já está avançado. Então vai estar uma indisposição, uma inapetência, dores ósseas ou sintomas urinários. Quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas mais comuns para câncer de próstata já é no estágio avançado, né? Então é uma indisposição, uma fraqueza, uma dor óssea, dor muscular, dor articular, sintomas urinários, né? Dificuldade de urinar e dentre outros sintomas urinários, mas isso acontece na fase avançada. Muitas vezes o homem que está nos assistindo tem esses mesmos sintomas, porém, esses sintomas são mais comuns no aumento benigno da próstata, que chamamos de hiperplasia prostática benigna, porque ela acontece um crescimento da sua parte interna. Neste problema, acontece um crescimento da parte interna da próstata, que pode causar sintomas urinários no paciente. E daí não tem problema nenhum? Neste caso precisa tratar, mas não é um câncer, né? O tratamento é diferenciado. Tá, tem como curar? O câncer de próstata, sim, é totalmente curável, ainda mais com a tecnologia avançada da saúde que temos hoje. Se ele é detectado precocemente, mais de 90% das vezes curam sem nenhum problema. Tá? Então, por isso, os exames preventivos é muito importante. Como falamos há pouco, na sua fase inicial ele não dá sintomas. Dessa maneira, os exames que vão detectar se ele tem ou não tem câncer. E é nessa fase que ele é tratável com intuito curativo. Tá, nós mulheres fazemos anualmente os exames preventivos, né? De mama, de útero, de vários exames preventivos. Seria isso também para o homem? Justamente. O que é os exames preventivos especificamente para a próstata? Um deles é o exame de sangue, né? Que chama-se PSA. Né, que é uma sigla de antígeno prostático específico, é uma glicoproteína dosada no sangue específica da próstata. Esse é um exame. E o outro exame é o toque retal, que é um exame médico, feito no consultório médico, demora poucos segundos, que o médico vai avaliar a consistência da próstata, os limites, se tem ou não tem algum nódulo sugestivo de câncer. Então, esses dois exames que são os preventivos. Quer dizer que pelo sangue já dá para ter uma ideia também por esse exame? Sim, esse exame do sangue, que é o PSA, ele detecta qualquer alteração da próstata, ou seja, ele é órgão específico, ele é especificamente do órgão próstata, mas ele não é doença específica, ele não é específico de câncer. Então pode aumentar para qualquer aumento benigno da próstata, pode aumentar para infecção da próstata, pode aumentar para câncer de próstata. Se o paciente tiver uma relação sexual ou uma ejaculação um pouco anteriormente ao exame também pode alterar, então em algumas coisas pode alterar esse exame. Então ele também tem que ter uma certa, né, cuidados antes de fazer esse exame. Também. Tem que ter um certo cuidado, não uma abstinência sexual de pelo menos uns 2 ou 3 dias, né, para fazer o exame. É muito importante, além de ficar em jejum, porque é um exame de sangue, né? E o exame do PSA é muito importante nesse sentido para nós, né? Então precisa ser feito. Tá, já que a gente entrou nessa área, né, sexual, o paciente que teve câncer de próstata, ele fica infértil, ele não pode mais gerar filhos? Como que é? Não, a doença câncer de próstata não causa impotência, não causa disfunção erétil, também não causa nenhum problema para a reprodução do homem, tá? Não tem nenhum problema em relação à doença câncer de próstata. Não tem? Não afeta. A doença câncer de próstata não afeta. Antigamente, por que o homem, existe isso daí, né, bem falado sobre incontinência e impotência? Sim.
Porque antigamente os tratamentos para essa doença eram um pouco mais agressivos, né? E tinha uma grande porcentagem de pacientes, de homens que tratavam, que tinham um pouco de potência, um pouco de incontinência. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, as cirurgias e os procedimentos terapêuticos, né, ficaram minimamente invasivos, menos invasivos, né, e consequentemente menores efeitos colaterais. Então, falou em tratamentos. Me fala um pouco sobre esses tratamentos. O senhor falou que, né, são mais avançados. O que tem de novidade? O tratamento do câncer de próstata ele é muito individualizado, depende de cada paciente. Por que ele é individualizado? O câncer de próstata ele tem uma gama de agressividade que varia muito, entendeu? Então ele vai desde cânceres menos agressivos até muito baixo grau de agressividade até um alto grau de agressividade. Então a gente tem que individualizar o tratamento. Quando a gente detecta o câncer na sua fase inicial, que ele está restrito à próstata, temos algumas opções de tratamento. Se ele é um câncer com baixo grau de agressividade, a gente pode não operar e não fazer nenhum procedimento cirúrgico nele. Apenas observar, mas uma observação vigilante, uma observação mais frequente. Já em alguns casos a gente pode fazer a cirurgia, né, que a gente tira toda a próstata, e também podemos fazer a radioterapia, que é um outro tratamento para o câncer de próstata quando ele está localizado. E tem as suas várias modalidades de radioterapia e também de cirurgia. Tá, e a cura é 100%? É mais de 90% mais de quando detectado ele está restrito à próstata, ou seja, é um câncer bem curável. Por isso a importância de nós, profissionais de saúde, e você aqui no seu programa, falar em relação aos exames preventivos. Olha, gente, sem preconceito, né? Acho que quando se fala de saúde, não pode ter preconceito, né? Justamente. A gente tem que pensar, quem que não quer viver, né? Tão bom, né? Viver muito é uma bom dádiva, viver, né? E se cuidar, né? Porque um câncer de próstata, qualquer tipo de câncer, não abala só o paciente, abala a família inteira, né? Desestrutura todo mundo. Justamente. Não é só o paciente. Por trás da doença, né, tem um envolvimento psicológico também. Muito grande, né? Daí eu acho que os preconceitos aumentam mais ainda, né? Tipo, vem aquela, vou ficar impotente, que o senhor já explicou que não tem perigo, não acontece, mas é importante. Tem mais algum fator importante para o homem? Um outro tipo de prevenção que o homem tem que fazer? Sim, tem como se prevenir, né? Nós falamos dos fatores inerentes à vida do homem, que é a hereditariedade, então antecedentes familiares, né? A raça negra é outro fator, né? Que tem mais chance de ter câncer de próstata pouco mais precoce, né? E conforme aumenta a idade, também aumenta a chance. Então, homens que viverem com 80, 90 anos de idade, a chance dele ter problema de próstata é muito grande, né? Só que todo câncer, o câncer na verdade nada mais é, que eu falei há pouco, como um crescimento anormal de células, um crescimento não regrado, não controlado de células anormais do organismo. Isso acontece por vários fatores, né? Que ele tem uma predisposição, como a gente falou, e por alguns fatores desencadeantes. Quais podem ser esses fatores desencadeantes? Então, estilo de vida não saudável. Isso que eu ia perguntar. Isso daí está relacionado com São fatores externos, né? Isso, fatores externos. Está relacionado com o desencadeamento do câncer, né? Então, o que é? Sedentarismo, obesidade, excesso de consumo de álcool, de tabaco, né? Uma dieta não regrada. Então, tudo está relacionado com esses fatores que podem desencadear o câncer. E também o câncer de próstata. Tá, então uma boa alimentação, né? Não beber, não fumar. Pode beber um pouquinho, né? O excesso que não é o ideal, né? O excesso, o tabagismo, etilismo em excesso não é uma Atividade física. Aliás, essas regrinhas não valem só para o câncer do homem, vale para todo mundo, para a saúde de todo mundo, né? O bem-estar da gente passa meio por aí, né? Atividade física, beber muita água, né? Evitar a obesidade, uma alimentação saudável, né? Evitar o excesso de carnes gordurosas principalmente, aumentar o consumo de frutas, verduras, fibras, né? Evitar o consumo de sal, né, em excesso, que também está relacionado com doenças cardiovasculares, que é a causa mais comum de morte no homem, são doenças cardiovasculares. Sim. Então evitar... Tudo isso daí está relacionado. A causa mais comum de morte no homem são doenças cardiovasculares. Infarto, acidente encefálico, acidente vascular encefálico.
O AVC, acidente mesmo? vascular cerebral. E olha aí, a gente acha que, né, tá todo mundo livre. Bom, gente, o assunto é super interessante, né? Eu quero pedir para o doutor dar mais algumas dicas aí, dar umas dicas para como ter... Existe alimentos que desencadeiam, além desses, o senhor falou carne, gordurosos, existe outros? Ou é só crendice? Assim, alimentos que previnem, na verdade não tem nenhum alimento, não, ele já existe vários estudos, né, tentando achar alguma forma de alguma dieta que pode prevenir o câncer de próstata, mas até agora não tem nenhum embasamento científico, né. São mais crendices. Quer dizer que o limão com água quente não embasamento científico não tem, mas tem muita, como você mesmo fala, né, e muita experiência de cada um, né, que fala para um, fala para o outro e vê resultado, né, é a experiência pessoal de cada um, mas cientificamente embasado não temos nenhum estudo que comprova que algum alimento pode prevenir o câncer de próstata. Mas, como a gente falou, dieta saudável, né, hábitos de vida saudável no geral previne, né. Bom, gente, muito obrigada, doutor. O assunto é super interessante. A gente ficaria aqui horas conversando, mas foi dado o recado. O que é importante? Faça a sua prevenção, faça seu exame, deixe daquele preconceito. Vai lá, procure o seu urologista, procure um médico da sua preferência. Pronto, faz seu exame, já fica tranquilo, né? Já está resolvido. É muito importante o homem, né, fazer os seus exames preventivos, que não seja só no Novembro Azul. Tá certo que o Novembro Azul já é sacramentado como a saúde do homem, mas tem que fazer os exames qualquer época do ano. Ele pode escolher a data do aniversário, a data que ele entrou no trabalho, né? Tanto faz, ele escolhe uma data para ele passar no médico para fazer os exames preventivos. Eu gostaria de falar também de alguns eventos que a sociedade está disponibilizando. Tá, pode encerrar para a Sociedade Sul-Mato-Grossense de Urologia está disponibilizando nesse mês vários eventos, inclusive em acordo com o Hospital do Câncer, os homens de 50 a 65 anos, todos os dias, os 100 primeiros homens que chegarem lá podem colher seu exame de PSA de graça, tá? Olha Vão ter várias palestras, eventos informativos e no último domingo do mês, no dia 25 de novembro, nós vamos fazer uma corrida do Novembro Azul, uma corrida de prevenção do câncer de próstata, mas que é para toda a família, homens, mulheres, crianças, tem 2 faixas etárias para crianças, tem caminhada de 2,5 quilômetros, corrida de 5 quilômetros, corrida de 10 quilômetros, premiação global para o sexo masculino e feminino e premiação por faixa etária de 5 e 5 anos. Vai ser lá no Parque das Nações Indígenas, na Concha Acústica, 8 horas da manhã. A inscrição faz pelo site da K+, ou pelo aplicativo K+. Olha aí, tá dada a dica, né? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Cidinha, o convite. E o programa Mais Estilo acabou. Espero que você tenha gostado. Assista, indique para os amigos. Olha, foram dicas importantíssimas, o assunto foi muito importante. Na semana que vem eu volto e eu conto com você. Música